Investir, por onde começar? Se liga aí depois da vinheta. Então, pessoal, já tem um tempo que eu não vinha por aqui, estava em outras demandas, mas agora vamos voltar com força total aqui para o YouTube. Então, investimentos, por onde a gente começa? Uma das coisas que a gente tem que saber é por onde não começar. E aí eu falo para vocês, tenham muito cuidado, principalmente com os golpes que estão acontecendo por aí, pirâmides financeiras. E basicamente, para você identificar uma pirâmide, você tem que entender uma coisa. Quando há uma promessa de rentabilidade fora do normal, geralmente essas promessas são de 10%, 20%, 30%, 100% ao mês. Isso não é normal. É um retorno muito acima do mercado. E essas coisas, eles vão falando que, olha, você coloca o dinheiro aqui e depois de um mês pode sacar. Ou então eles falam que você tem que convidar alguns amigos para obter essa rentabilidade. Então fique muito atento. Não pensem que porque alguém validou isso daí, isso é verdadeiro. Por exemplo, você vai lá nos comentários e vê uma pessoa dizendo: eu coloquei meu dinheiro ali, mas eu consegui resgatar. E outras pessoas, pode ser até um amigo seu, que colocou o dinheiro e conseguiu resgatar, mas não se baseie por isso. Se não for um investimento, uma pessoa que não seja cadastrada na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, ou algo que tenha simplesmente uma coisa palpável, tá? Porque às vezes um primo seu, ou a pessoa chega e diz, olha, fulano de tal faz investimentos e ele consegue multiplicar seu dinheiro. Então, muito cuidado com essas coisas. E também, você que quer começar a investir, obviamente eu sei que você quer fugir de algumas coisas, como títulos de capitalização, que não são investimentos. Na verdade, você coloca o seu dinheiro ali para concorrer a um prêmio, se não ganhar, tudo bem, no final você recebe até um pouco menos que aquilo que você colocou ao longo do tempo. E também da poupança. A poupança, ela é uma forma de investimento, porque você coloca o seu dinheiro lá e ele vai render a uma taxa hoje de mais ou menos 0,5% ao mês. No entanto, isso pode ser menor, né, dependendo da variação da taxa Selic, mas o que importa é que se você coloca o seu dinheiro na poupança, você está deixando de colocar em outros investimentos mais sofisticados, outros investimentos que podem te trazer uma rentabilidade maior. Então, muito cuidado aí para você que fica só na poupança, porque aparentemente pode parecer assim, é pouco dinheiro, sei lá, mas, e você pensar assim, a diferença é muito pouca, mas não é bem isso, tá? Ao longo do tempo, 1%, 2% de diferença pode fazer uma diferença de, digamos, milhões de reais, tá bom? Então vamos lá, então já fica atento para não cair nesses golpes. Outra coisa é que você tem que responder, na verdade você deve ter essas 4 perguntas, você que ainda nunca investiu, ou que talvez está começando ainda. Tá? Por que eu devo investir? Investir é uma garantia para o futuro, de que aquele dinheiro vai te dar uma vida melhor. Na verdade, ele é uma poupança que você faz, não no termo da poupança do banco, mas uma poupança no sentido de que você guarda aquele dinheiro e sobre aquele dinheiro vai ser aplicado uns juros, ou se você investir em bolsa de valores, vai valorizar o seu capital, e lá na frente esse dinheiro vai valer muito mais do que ele vale hoje. Então você vai poder utilizá-lo de uma forma muito melhor. E também é uma garantia aí, de certa forma, para que para alguma emergência, algum projeto que você tenha. A outra questão é quanto. Quanto que você deve investir? R$ 1.000 por mês, 5 mil, 10 mil, 1 milhão? Isso é muito relativo. Vai depender de pessoa para pessoa e da capacidade financeira de cada um. Por isso que a gente gosta de trabalhar com percentuais. Então, qual é o percentual indicado? 10%. Se você ganha 5 mil por mês, 5 mil líquidos, tá? Se você ganha 5 mil, então você deve investir R$ 500 todo mês. Mas, então, tudo bem, beleza. Mas a partir de quanto se pode investir? Eu só posso começar a investir com 100, com 200? A depender da instituição financeira que você usa, você pode começar a investir até com R$ 1, 1 centavo, a depender do investimento com um CDB, uma LCI. E existem plataformas financeiras como Banco do Brasil, Banco Inter, XP, BTG, enfim, várias, que permitem que você faça um investimento até pequeno, começando com 100, R$ 50. E para você que nunca fez investimento, talvez seja interessante fazer por esse meio, porque você vai ter aí uma maior facilidade e tal. Muito bem, então como? Né? Já falei aqui por quê, quanto e como. Bom, e agora, por quê, né, quanto eu tenho que fazer e como. Como é que eu invisto? Aqui no Brasil, você tem que ter uma plataforma para você investir. Basicamente, um banco. Você pode começar a investir
pode ser um bancão mesmo, né? Banco do Brasil, Santander, Bradesco, enfim, Caixa Econômica. E você pode ir por bancos menores, Banco Inter, Nubank, PicPay, tá? E essas plataformas de investimento, vou chamá-las de plataforma de investimento, elas vão permitir que você faça essa transação, que é basicamente você tira o dinheiro da conta corrente, coloca na aplicação. Em troca, o banco te dá um título, digamos, um direito de resgate daquele dinheiro em um determinado momento a uma determinada taxa de juros. Então, essa é a forma como que você faz investimento. E a outra pergunta também, onde? Onde que eu invisto? Você tem várias opções. Você pode investir em renda fixa, ou seja, títulos bancários como o CDB, LCI, LCA. Você pode investir no Tesouro Direto. Você também pode investir em bolsa de valores, em renda variável. Então, fundos imobiliários, por exemplo, uma espécie de renda variável. Ações e tal. E você pode investir tanto no Brasil quanto no exterior, Estados Unidos, Europa, enfim. Mas para que você que está começando, o ideal é que você invista aqui no Brasil. Uma coisa que você conhece, tem um certo conhecimento, apesar de não ser o país mais seguro do mundo para se fazer investimento, mas você pode começar por aqui, porque aqui de fato é onde você conhece. Você não está morando nos Estados Unidos para conhecer. Bom, outra questão, só checando o microfone aqui, é sobre você fazer uma pesquisa, mesmo que seja breve, sobre o tema. O fato de você já estar aqui vendo esse vídeo é muito bom, tá? Você já entender mais ou menos como é que começa esses investimentos. Que, na verdade, é mais também mais uma motivação para você do que falar em aspectos muito técnicos. Mas tá, por que você tem que fazer uma pesquisa sobre? Para você entender minimamente onde você está colocando seu dinheiro. Tá? Dinheiro é uma coisa muito séria, pessoal. Dinheiro você usa para sobreviver. Então, se você colocar seu dinheiro num local errado, de uma forma errada, tipo num golpe, você vai perder. Isso vai te trazer muitos prejuízos. Então, faça uma pesquisa. E onde é que você pode fazer uma pesquisa? Você pode conversar com pessoas que já fazem investimentos. Você pode ir ao seu banco, e isso, hoje, na verdade, você pode fazer até de forma digital, por meio do chat, entrar lá em contato, e aquela pessoa vai te direcionar para algum gerente que vai te explicar, tá? Como que se faz um investimento, o que é cada investimento. Você pode vir aqui na plataforma dessa como o YouTube e pesquisar sobre aquele investimento. Digamos que você queira fazer seu primeiro investimento. Provavelmente, né, assim como outras pessoas vão dizer, invista num CDB ou coloque lá numa caixinha do Nubank. Mas há esses investimentos iniciais. Então, eu recomendo que se você é correntista de um banco, você vai lá e vê o que o gerente vai dizer. Eu comecei assim. Eu comecei, claro que obviamente eu não tive todas as explicações, mas assim, eu comecei. Você tem que começar assim. Você não vai começar sabendo tudo. Veja bem, você não tem como saber tudo sobre investimentos numa sentada, vendo um vídeo só. Você vai ter que ver várias vezes, porque são muitas letrinhas, CDB, LCI, LCA, e você tem que saber as taxas CDI, Selic, IPCA, basicamente para entender um pouco de investimentos. E você não vai aprender de uma vez, tá? Tá, então quando é que eu começo? A verdade é que você, a partir do que eu já falei aqui, você já pode dar um primeiro passo. E o primeiro passo, na verdade, ele é simbólico, no sentido de que você vai começar a investir agora, não nesse primeiro momento, não para ter uma alta rentabilidade. Você vai investir agora para aprender. E o que é isso? É você entrar lá na sua plataforma de investimento, no seu banco, e investir pelo menos 10, 20, 30, 40 reais. Um dinheiro que não vai te fazer falta, tá? Não é tirar o dinheiro de alguma conta, de alguma coisa, para deixar de pagar uma conta para investir. Não. Você vai tirar aquele dinheiro, não vai te fazer falta. 20 reais, por exemplo. E você vai fazer ali seu primeiro investimento. 50 reais, assim, vamos lá, que é um mínimo aí. Você vai fazer para que você aprenda a mexer na plataforma. Muitas pessoas não investem porque tem medo e porque não sabem mexer na plataforma. E pensam que para começar a investir você tem que começar logo com um valor muito alto. É claro que nós estamos falando aqui de pessoas comuns, não estamos falando aqui de pessoa de mais de idade, que já está com, sei lá, meio milhão parado numa poupança e quer colocar em outro investimento. Não, estamos falando de pessoas aqui comuns, que ralam aí para... Não que as outras pessoas não tenham ralado, mas assim, que lutam ali dia a dia, ainda estão lutando para acumular um patrimônio e querem fazer esse primeiro investimento. Tá? Então você começa ali colocando 20, 30, 50 reais. Por quê? Porque você vai começar a entender a plataforma. E qualquer erro que aconteça, ou caso você precise retirar o dinheiro, você já vai começando a ver aquilo ali. Então você vai entendendo, você vai ler o que vai aparecer lá, provavelmente você vai preencher a análise de perfil de investidor, que é o formulário API, para você saber se você é um investidor conservador, um moderado, ou se é um investidor agressivo. E aí você vai fazendo isso,
Tá? E você vai aprendendo, vai aprendendo. A partir daí, você vai começar a entender outras coisas. É igual cozinhar. Você não começa fazendo um prato muito difícil. Você vai primeiro aprender a fritar um ovo, depois fazer um arroz, aí vai aos poucos você vai aprendendo a cozinhar. Você não vai fazer logo, sei lá, pensei no prato muito difícil, você não vai começar por ele, certo? Você vai começar ali pelo mais básico. Ok. Uma vez que você começou a investir, é hora de você entender os riscos e as garantias. Que riscos aquele investimento corre? Ah, se você está investido no CDB de um banco, então o risco é que aquele banco quebre. Né? Então, eu vou investir no banco que é mais seguro, ou vou investir no banco menos seguro porque eu gosto mais desse banco, ou ele está pagando melhor, eu confio mais nesse banco. Enfim, você vai ter que entender os riscos. Ah, estou investindo na Bolsa de Valores, comprei uma ação da Petrobras. Que riscos eu corro? Você está correndo risco de mercado, de oscilação de preço daquela ação. Então, se aquela ação, o preço dela cair bastante, obviamente que você vai ter uma perda de capital ali, caso decida vender naquele momento. Então, entenda os riscos que você está correndo. Isso é muito importante. Tá? E também veja as garantias. Existem garantias em investimentos? Sim. Em alguns deles, sim, existem. Por exemplo, quando você investe no CDB, no LCI, no LCA, eles são cobertos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que te dá uma cobertura de até 250 mil por instituição financeira. Tá? Então, por exemplo, você investiu no Banco do Brasil e tem lá 100 mil parado, investido. Se o Banco do Brasil quebrar, o SFGC ele te cobre até esses 100 mil reais. Se você tiver mais de 250 mil reais, se tiver 500 mil lá, ele só vai te restituir os 250. Então veja quais são os seus riscos, quais são as garantias que aquele investimento te dá. E às vezes o investimento não tem nenhuma garantia. Por exemplo, se você comprar uma ação, não há uma garantia de rentabilidade, muito menos que ela vá valorizar ou desvalorizar. Tá? Mas existe pelo menos a garantia ali da corretora, ou seja, que você comprou aquela ação e quando você compra, ela está em sua posse, né? E, claro, quem está fazendo a custódia é aquela corretora, mas ela é sua. Ali, embora seja virtual, um título virtual, mas ela é sua, tá bom? Eu entendo isso daí. Outra coisa, e já indo para os finalmente aqui, é que você precisa entender sobre rentabilidade. Quanto que rende aquele título? Aqui, ou aquela ação, enfim, aquele investimento que eu fiz. Aqui eu já até coloquei alguns vídeos, se você olhar aqui no canal, nos primeiros vídeos, sobre renda fixa. Quais são as rentabilidades? Pré-fixada, pós-fixada, atrelada ao CDI, atrelada ao IPCA. O que é isso? Então você tem que entender minimamente dessas coisas, para aí você conseguir diferenciar um investimento que é melhor do que o outro, tá? No caso que faça mais sentido para você. Lembra que eu falei que você tem que primeiro começar? Pois é, uma vez que você já começou, você colocou no investimento ali, você talvez não entendeu muito bem. Mas agora que você já sabe operar a plataforma, você vai ter que colocar ali, entender, isso aqui vai me render quanto no futuro, ou qual a expectativa de rendimento para esse aqui. Se você for investir em ações, a mesma coisa, tá? Essa ação vai valorizar, vai desvalorizar? E aí um adendo que eu deixo aqui é, caso você queira, por exemplo, começar a investir em coisas mais sofisticadas, como ações, fundos imobiliários, eu recomendo que você siga uma carteira recomendada. O que é uma carteira recomendada? É uma seleção de ações e de fundos imobiliários que aquela instituição financeira vai fazer para você. Algumas são gratuitas, então se você digitar aí carteira recomendada do Banco do Brasil, ele vai te dar lá uma sugestão de ações para aquele mês. Tá? Obviamente que é de graça, então não é a melhor coisa a se fazer. A melhor coisa é se você fosse um cliente ali, já um cliente estilo, um cliente private, você tivesse um gerente para te auxiliar nessa compra de ações, por exemplo. Ou você pode pagar algumas casas de análise. Você tem a Nord, tem Suno, entre outras casas de análise, em que elas vão te dar uma carteira recomendada. Obviamente você está pagando por ela. Então já tem uma chance aí de ser melhor do que a carteira gratuita. Aí você pode começar por ali. Mas no começo, não tente fazer tudo sozinho, a não ser que seja para aprender. Quero aprender a investir no mercado de ações, vou comprar uma ação aqui de 10 reais. Aí você aprende a mexer no home broker, compra aquela ação, beleza, 10 reais não vai te fazer falta. Mas se você quer colocar muito dinheiro já, então estude um pouco, tenha calma. Não queira colocar a carroça na frente do boi, enfim, não queira pular etapas, tenha calma. Uma vez que você começou a investir, então você já está à frente de muita gente. Agora que você, não sei em que passo você está ao ver esse vídeo. Se você já fez um primeiro investimento, se ainda não fez, mas assim, faça, né? Se você ainda não fez, comece a investir. Não tenha medo, tá? Volta 20, 30, 50 reais. O importante é que você comece.
tá certo? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, isso conta muito para mim, o seu like também conta muito, e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que ainda não começou a investir, ainda está começando, que tem as mesmas dúvidas que você. Ou então, se você está em dúvida sobre a minha credibilidade, e tem um amigo que investe, sei lá, que já investe há muito tempo, passe esse meu vídeo para ele, que eu tenho certeza que ele vai validar aquilo que eu tenho falado aqui. Tá bom, pessoal? Então fiquem com Deus. Até a próxima e continue me seguindo aqui no canal.